Meus queridos, mais uma vez estamos juntos para batermos um papo. Uma pergunta que eu gostaria de responder para alguém que perguntou-me doutor, o senhor consegue harmonizar ciência e fé? Lembre-se que eu digo que é ciência e fé, não é ciência e religião. É totalmente diferente, tá? Ciência e religião é uma coisa, ciência e fé é outra. É bom que a gente entenda essa questão. Outra coisa também que é fundamental é que existe uma fé que ela é científica, que é a base científica dela. Olha que eu já estou começando aqui a falar alguma coisa bem legal concernente a isso. Que essa fé científica todo mundo tem. Sem ela você não pode nem sobreviver, nem existir. E tem a fé teológica, que nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão, e a ciência em si, que é a fala que se dá sobre as novas pesquisas, as descobertas a respeito da humanidade na sua diversibilidade cultural, não é só no aspecto de saúde, é na sua diversibilidade cultural. Mas vamos ver a questão aqui, primeiramente, da ciência para nós falarmos. Nós precisamos observar que a ciência ela tornou-se realmente algo que desenvolveu dentro da história a partir do período do Renascimento, não é? Antes, depois do período medieval. É bom que entendamos isso. A ciência antes do período medieval era uma ciência baseada na cultura greco-romana. É bom que entendamos isso. A ciência grega, né, os grandes pensadores da ciência gregos, e automaticamente com o surgimento da Idade Média, quando foi que a religião, que eu não quero falar isso agora, eu vou falar sobre a questão da fé, ela assumiu uma postura definitiva sobre todos os aspectos da humanidade. Ou seja, nada seria verdade se a religião não desse o veredito final. Naquela época em que os pensadores, qualquer pessoa que pensava, que refletia com lucidez fora da perspectiva religiosa da igreja, era um herege. Os senhores estão lembrando dessa história? Período medieval, mais ou menos 14 séculos, que a gente entende dentro da própria história. E a partir do surgimento do Renascimento, nós começamos a perceber que com as reformas que houve, as reformas religiosas de Lutero, as reformas religiosas de João Calvino, as reformas religiosas na Inglaterra, olha aqui para você ver, vários tipos de religião, essas reformas religiosas, até certo ponto começaram a abrir mais a questão no aspecto da ciência. Contudo, ainda a ciência não era vista do ponto de vista racional, no ponto de vista aceitável da humanidade, porque a religião ainda estava sobressaindo sobre todas as coisas. Mas foi exatamente no Renascimento, né, que começou a surgir a ciência. Primeiro começou a surgir a ciência por pensadores iluministas, inclusive John Locke, um grande iluminista, que foi exatamente pai do empirismo, René Descartes, que foi pai do racionalismo, que contribuíram para as primeiras escolas de filosofia, que depois tornaram as escolas de psicologia, empirismo e racionalismo alemão, empirismo inglês e racionalismo alemão. Aí nós iniciamos o quê? Um pensar científico. Inclusive René Descartes, a primeira anatomia de medicina legal que foi feita na história, foi René Descartes que pegou um corpo de alguém que estava morto, porque para a igreja na época o corpo era inviolável, né? Qualquer agressão ao corpo seria um pecado capital. Ele pegou um corpo, levou esse corpo nas catacumbas com seus discípulos e dissecou o corpo pela primeira vez, mostrando aos discípulos que o corpo era simplesmente uma máquina e que não era um corpo metafísico, espiritualista, como dizia
a igreja, que havia no corpo algo mecânico. E foi através desse pensamento cartesiano que começaram a surgir corpo e mente. Olha para você ver, né? Que a gente chama, na linguagem histórica, dualismo psicofísico. Então, a partir desse momento, a ciência ela iniciou os seus primeiros sintomas de aparecimento. Aí nós observamos também que dentro da história, a queda do absolutismo, a Revolução Francesa, a própria Revolução Industrial, tudo isso foi um fundo para que a ciência pudesse surgir novamente. E quando os pensadores começaram a desvincular-se da igreja, olha aqui, fazer crítica à igreja, começou a surgir o quê? O pensamento científico. Inclusive o pensamento científico, ele tomou sua forma real na filosofia positivista de Augusto Comte. Então, se vocês virem a história, você vai ver isso. Mas, doutor, por que o senhor está falando sobre a história? Porque para nós chegarmos, nós somos um ser histórico. Se você não entender a sua história, você não sabe porque você se encontra hoje como você está aqui. E a questão da ciência? A ciência foi algo que eu quero afirmar que a evolução científica foi algo de bom para a humanidade, excelente para a humanidade. Nós não podemos dizer que a ciência foi um antideus, não. Inclusive, toda ciência é a prova de que o próprio Criador deu ao homem capacidade de solucionar os seus problemas no aspecto horizontal, menos a questão do seu aspecto vertical e nem a questão da morte. Olha para você ver. Agora, o que aconteceu com a ciência? A ciência começou a tomar uma forma absolutista também. Olha, a ciência surgiu como se fosse resolver todos os problemas da humanidade. Foi um grande problema. No período medieval, a religião, vamos dizer assim, né? Que nós não vamos falar em religião agora, estamos mais denotando a questão da fé. A religião tomou o suporte de tudo, o conhecimento clássico não existia, era o absolutismo, que realmente era a religião que dominava tudo, Deus absoluto, e tudo era de Deus, tudo era do diabo. Fora dessa questão, nós podemos chamar isso de dualismo no aspecto de não reflexivo, ok? Então vamos lá. A ciência surgiu como algo bom, só que a ciência começou a trazer no homem um antropocentrismo muito egocêntrico. Ou seja, o que é antropocentrismo egocêntrico, doutor? O homem começou a pensar que ele seria a solução de tudo. Ele seria a solução de tudo, né? Olha para você ver. Eles começaram até certo ponto, de uma forma extrema, a rejeitar a fé, que na verdade aquela fé medieval era doentia, mas eles não conseguiram harmonizar uma fé saudável com a ciência. Eles colocaram a fé saudável num lugar paradoxal, num mundo completamente distante, e a ciência começou a centralizar-se como solução de todos os problemas. Aí começaram a desenvolver os pensamentos, né, os pensamentos contemporâneos, modernos, pós-modernos, que a ciência resolveria tudo. Aí, nessa questão científica, a ciência começou a prolongar a questão da vida, da existência, mas não se preocupou na qualidade de vida. Olha a diferença aí. A ciência prolonga, às vezes, a vida, a existência da pessoa, mas a ciência não está se preocupando em qualidade de vida. Sabe por quê? Porque dentro desse aspecto científico entraram aquelas pessoas que eles são manipuladores. A indústria farmacêutica é uma primeira manipulação dentro do nosso sistema de ciência. Então existem determinadas situações em que o homem tornou-se tanto voltado para si no aspecto científico que os valores da humanidade começaram a perder dentro dessa história, ou seja, o valor humano não se vê. Até certo ponto, a reflexão sobre fé não existe. Nós somos os deuses do século 20, 21 e 22. A ciência chegou para resolver tudo. E nós percebemos que a ciência, quando ela começou a adoecer em si. Os senhores percebem?
Estamos vivendo a maior revolução científica que o mundo que a humanidade já viveu, mas também é a maior degradação do sentido de saúde para a humanidade no aspecto psíquico e até mesmo no aspecto existencial. Porque, quer queira ou não, eu não sei se os senhores permitem a minha fala, mas como professor também posso afirmar que o próprio capitalismo, que é outra coisa que se desenvolveu após a Revolução Industrial e que realmente absorveu de forma profunda toda a reflexão humana no aspecto científico, absorveu de tal forma a ciência, eu não sei se os senhores percebem que a ciência cada dia está aumentando a existência, mas sem qualidade de vida. Olha como é que nós adoecemos. Agora, por que a ciência adoeceu? Inclusive, eu não estou aqui falando contra a ciência. Eu estou falando contra o processo científico. Eu estou dizendo que uma ciência sem a consciência é que está realmente alienada. Olha o que eu estou dizendo, é uma ciência sem consciência. Porque a partir do momento que eu tenho uma ciência com consciência, já entra algo maior no próprio cientista, que são os valores humanos, que são alguma coisa, que é algo que a ciência não tem em si. Olha, lembremos disso. Então, ciência e fé. Percebemos que a ciência não resolveu os problemas da humanidade. Pronto, não resolveu. Aumentaram os seus dias de vida, aumentaram os seus dias de existência sem ter qualidade de vida. E nessa questão está surgindo mínima coisa adoecendo a humanidade, tá? Muito cuidado, meus queridos que estão ouvindo esse vídeo. Estamos vivendo uma época de ciências paralelas à verdadeira ciência que está adoecendo a humanidade. Principalmente o psicologismo, o filosofismo, o socialismo, os sofismos que estão existindo, que estão surgindo a nova teoria chamada sincretismo, para tentar resolver sua angústia e não consegue. Muito cuidado, viu? Isso é muito cuidado. É por isso que as pessoas ligam para mim e falam: doutor, eu fiz isso, eu entrei no processo, entrei naquilo, fiz isso. O senhor já ouviu falar nisso e nisso? Eu falo: já ouvi falar, mas não tem base científica, então para mim não tem validade nenhuma. O senhor só crê na ciência? Sim, eu creio na ciência com consciência, porque existem em mim valores diferentes. Então, a verdadeira ciência, ela anda em harmonia com a fé? Essa é a nossa pergunta. Sim, eu afirmo isso de forma bem maravilhosa, sim. Mas o senhor está sendo dogmático, sim. Sabe por quê? Porque, só um detalhe, aonde a ciência chega, a fé já está um pouco mais. A fé que eu estou dizendo é uma fé, não é religiosa. Lembre-se que eu disse que eu não estou falando fé religiosa aqui, viu? Essa fé que eu estou dizendo é a fé teológica. É a fé consistente na realidade de um Criador, de uma relação com o Criador de forma pessoal, independente de instituição religiosa. A religião, que um dia nós vamos falar sobre isso aqui, é a maior destruição da fé que existe. A religião destrói a sua fé. Eu quero que você entenda isso, tá? Inclusive, eu quero afirmar a vocês que o próprio Jesus Cristo não deixou nenhuma instituição religiosa. Nenhuma instituição religiosa, tá? É bom que nós entendamos isso. As instituições religiosas começaram a surgir após Constantino, 323 depois de Cristo, adentrar a igreja primitiva e trazer essa problematização que nós estamos vivendo. Essa é a história. Então, a religião é a verdadeira inimigo da fé, tá? Agora voltemos à questão científica. Olha aqui. Primeiramente, é necessário buscar a ciência para nos ajudar. A verdadeira ciência com consciência, sim. A fé, ela é genuína, resolve todos os nossos problemas? Não. Ué, doutor, mas não estou entendendo. Por quê? Se a fé resolvesse todos os nossos problemas, porque o próprio Deus, na consistência de fé genuína, outorgando à humanidade
colocou no homem a capacidade do homem reescrever ou descrever ou escrever a sua própria história pelo livre-arbítrio. Olha para você ver. Se a fé resolvesse todos os nossos problemas, seríamos robotizados, marionetas na mão de um Criador. E esse Criador eu não aceito. O dia que alguém disser para mim que nós temos um Criador, que temos um Deus que manipula a massa humana, que faz a vontade minha, moldando o universo, isto é religiosidade doentia. Deus nunca ouve a minha oração por benefício próprio. Senão, como ficaria a situação? É por isso que o Pai Nosso está em segredo lá. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até aí só falava sobre Deus. Depois venha a nós o teu reino, né? E aí depois vem o pão nosso de cada dia, o pão nosso, ó, não é o pão meu. Então toda oração que é voltada para si mesma é egoísmo. Essa oração não existe fé, pode haver religiosidade. Certa vez alguém perguntou-me a mim: doutor, eu estou orando pela minha mãe há muito tempo que está enferma e ela não cura. Será que Deus não ouviu essa oração? E eu perguntei para ele assim: você oraria por essa mulher com esta mesma intensidade se não fosse a sua mãe? Ou por trás da sua oração simplesmente está o sentimento de filho e não o sentimento de amor pelo próximo? É hora de nós pensarmos sobre isso. Por que eu quero aqui harmonizar ciência e fé? É porque no meu tratamento a gente usa ciência e fé. Olha, por exemplo, quer ver? Nunca no meu consultório, na tomografia que eu faço nos meus pacientes para entender as dores da sua alma, a gente sempre tem uma pergunta: você tem uma experiência cristã? Porque nós somos formados de corpo, alma e espírito. Agora nós estamos aqui na questão de dualismo, corpo e alma, aquela coisa que confunde alma com psique. Eu, sinceramente, a minha postura é essa: corpo, a psique e o pneuma. É assim que é a minha base estrutural. Porque eu acredito que são três partes que não são divergentes, mas são convergentes na mesma estrutura. E a primeira coisa que nós vamos ver, o diagnóstico que nós fazemos, é que quando o paciente chega aqui, a gente consegue detectar que o problema não é espiritual, então não é questão de oração nem de fé. O problema não é fisiológico, nem orgânico, então o problema não é de especialidade de uma ciência meramente mecânica. O problema é psíquico. É preciso haver uma reestruturação psíquica na ressignificação da dor no seu inconsciente. Então voltemos à questão da ciência. A verdadeira ciência anda em harmonia com a fé, só tem que a fé estar um pouco além. Se você é um homem de ciência sem fé, na verdade, meu querido, você é um camarada que está morto no seu próprio processo científico. Inclusive os próprios médicos, aqueles médicos que são conscientes da sua ciência, eles sabem. Todo profissional que mexe com saúde, que eles trabalham com saúde, eles sabem que a ciência não é absoluta. Que às vezes os médicos chegam a dar um veredito, aliás, veredito não, na linguagem jurídica, que dão um diagnóstico em relação ao seu paciente, ele vai morrer amanhã, de repente o camarada sobrepõe, está vivo até hoje, e o próprio médico morre antes dele. Olha essa questão. Olha essa questão fundamental. É por isso que nós, como profissionais, como nós tivemos essa consciência de uma ciência e a convicção que existe uma fé, que o homem tem necessário disso, nós podemos tratar melhor os nossos pacientes. Toda consulta que nós temos no consultório, todo encontro que nós temos em análise, após uma análise nós fazemos uma oração com o nosso paciente. Por quê? E que coisa radical, o senhor está radicalizando. Não, oração no termo generalizado é falar com Deus Criador, o Alá, ou qualquer ser criador, na sua linguagem religiosa, é o Deus. Por favor, gente, é bom que nós entendamos isso. E eu creio que a fé genuína demonstra para nós um Deus que está acima de todas essas perspectivas humanas. Se você colocar a Deus dentro da instituição religiosa, você mata tudo e todos. Nós estamos falando a respeito da ciência. Quer ver? De repente você está fazendo uma oração com muita fé em determinado lugar. Se está com o seu dente
está precisando habituar. Falar disso na questão odontológica. Só tem que no momento no lugar onde você está, existe um odontologista. Odontólogos, ó, que odontólogos existe, viu? Deus jamais responder essa oração. Ele pode responder assim: procura um odontólogo assim, vai no Google, já vou aqui, antigamente era na lista de telefônica, hoje é Google, vai lá, joga lá, vai procurar, sim ou não, mas a minha interferência em relação a você, primeiro, ela é 100% espiritual, que é a fé genuína, e quando você não pode fazer aquilo que você está me pedindo. Agora, se de repente esse camarada estiver no deserto, olha a minha experiência, se esse camarada estiver no deserto, onde não existe nenhum processo de ciência odontológica, nenhuma ciência, ninguém, eu creio que essa fé pode fazer esta reestruturação desse indivíduo. Eu creio, viu? Eu creio. Aí entra a genuína fé, tá? Que Deus atua no momento em que todos os recursos humanos eles caem por terra. Por quê? A fé, é bom que nós entendamos isso. Quando eu digo fé teológica, resolve os nossos problemas espirituais em relação a Deus. Somente problemas espirituais em relação a Deus. Quer ver? Você se converte, como diz a maioria das religiões, a religião evangélica. Você tem uma experiência, eu quero chamar conversão com experiência com Deus, por favor. Vamos tirar de conversão. Conversão já está tão assim, já está mais uma questão de convencidos, né? Nós estamos, a maioria das pessoas convencidas. Mas de repente você conhece Deus na sua experiência individual. A partir daquele momento que você conhece Deus na sua experiência individual, os seus problemas espirituais em relação a Deus por meio de Cristo são resolvidos. É por isso que eu acredito graça, favor imerecido. Deus em Cristo pagou todo o débito que nós tínhamos em relação a Ele. Então, quando você olha para o que Deus fez pela humanidade por meio de Cristo, né? Ele mesmo iniciou a resolução para com o homem, por meio dele mesmo. A minha solução em relação a Deus não foi resolvida por mim, ele que resolveu resolver por mim, por ele, a problematização que nós criamos em relação a ele. Estamos falando a respeito da fé e da ciência. A partir desse momento que você teve esse encontro, você está definitivamente resolvido. Agora eu estou resolvido, eu vou para o céu, tá? Diz que vai para o céu, coisa nenhuma, aquela coisa, vamos dizendo essa questão por aí, porque o céu e o inferno estão dentro de você. Aí você esquece do outro lado que é fundamental, que é a questão científica da convivência horizontal, que é necessário você cuidar. Aí entra essa ciência com essa consciência. Olha aqui, você encontrou com Deus e tinha um trauma de infância. Esse trauma de infância não vai ser resolvido com o seu relacionamento com Deus. Por favor. Doutor, mas eu tive muitas depressões e angústias, e começa a dizer, não, na verdade você talvez tenha encontrado um ambiente religioso que faz a transferência ou a projeção da sua depressão, mas ela está dentro de você. Aí você criou uma barreira tão grande, se o dia que você sair dali porque é manipulado pelas pessoas que falam isso sobre você, você cai em depressão profunda. Quer ver? Olha para você ver como é sensível isso. É muito legal entender essa questão. Olha aqui, estamos falando sobre ciência e fé. Você começa, você está no estado depressivo profundo, uma depressão profunda, um aspecto clínico, cientificamente comprovado. Você começa a frequentar determinado grupo religioso que não tem fé. O grupo religioso não tem fé. Aí, de repente, naquela massa humana, você começa a se aliviar, se desabafar ali naquele meio. Até certo ponto você começa a viver a experiência de quem está na frente manipulando dentro de você. E você acha que superou. Mas você não superou. Você está angustiado da mesma forma, a doença está latente. Quer ver? O dia que você sair desse ambiente que reprime seu quadro depressivo, você cai numa depressão muito mais profunda. Por isso que as pessoas sofrem determinadas
determinados grupos religiosos, porque sabe que a partir que sair dali, nada está resolvido em relação a eles. Questão de religião. Nós estamos falando de questão de ciência e fé. Então é necessário que nós tomamos essa consciência. A fé verdadeira chama ciência, aliás, a fé verdadeira significa uma relação com Deus independente de processos religiosos. A ciência verdadeira significa a consciência da reflexão científica. Porque se eu não tenho consciência, a minha ciência se torna maldita. Porque eu vou desenvolver processo científico para benefício próprio. Os senhores percebem? E o próprio Deus colocou dentro da capacidade do ser humano, eu creio assim, a capacidade de desenvolver, de reescrever e de cada dia descobrir coisas novas. Inclusive eu vou afirmar uma coisa aqui com vocês bem legal. Ó, Deus não criou o homem imperfeito. Olha aqui, ó. Deus não criou o homem imperfeito e nem criou o homem perfeito. Olha aqui, Deus não criou o homem nem imperfeito, nem perfeito, tá? Como diz alguns pensamentos religiosos, que Deus criou o homem perfeito, o homem carril. Olha que coisa. Se Deus criou o homem perfeito tornou-se imperfeito, que perfeitibilidade, que perfeição é essa que o próprio Criador colocou? Se Deus criou o homem perfeito, como é que o imperfeito vai se tornar perfeito? Não. Se o homem fosse imperfeito, por mais que Deus quisesse reestruturar o homem, era impossível, imperfeito. Se ele criasse perfeito, jamais ele iria cair. Como diz o aspecto teológico do pecado. Na verdade, o pecado não significa nada que esse povo diz aí, viu? A palavra pecado significa errar o alvo. Quando o homem erra o alvo da sua existência em relação a si mesmo, quando o homem erra o alvo em relação à sua essência para com Deus, ele está em pecado. Olha aqui, eu gostaria até que você anotasse isso aí, viu? Anote isso aí, queridos. É legal anotar essa questão. Então, olha para você ver, mas Deus criou o homem, ele é um ser perfectível. O que é perfectível? Ele pode tornar-se pior ou melhor. Ele é agente da sua história. Ele é agente da sua história. Ele que constrói seu mundo psíquico. É importante que você entenda isso. E esse mundo psíquico é construído desde a vida intrauterina. Qualquer hora dessa nós vamos falar sobre a questão das heranças psicogenéticas. Vamos bater um papo sobre isso. Então nós vamos fechar sobre hoje. Entender o que vem a ser a ciência e a fé. A verdadeira ciência com consciência. Anda em harmonia com a fé. Somente que a fé está um pouco adiante. Porque a fé é simplesmente uma certeza daquilo que não se vê, a convicção daquilo que se espera. A fé não é palpável, a fé não é, ela não passa pela lucidez do cognitivo racional do ser humano. A fé não trabalha em espécie de laboratório. É por isso que tem fé em Deus, não entenda Deus pelo laboratório da religião, viu? Ah, meu Deus, mas eu fico tão triste quando eu vejo isso. Me desculpa, tá? Me perdoa. Mas eu fico triste quando alguém quer ver Deus no aspecto do laboratório da religião. Coloca Deus no microscópio da religião, fica religião tal, religião tal. Deus é maior que isso. Agora eu disse para vocês, sabe, nós temos a fé científica e consciência da fé, e temos uma fé também, a fé natural que nós precisamos ter. Nós temos uma fé científica. Quer ver um exemplo de uma fé científica? Sem essa fé científica você não vive no aspecto da horizontalidade com os demais. Você chega para fazer a barba ou o cabelo lá, você nunca conheceu o cara, né? Nunca viu o cara lá. Aí de repente você chega, se ajeita na cadeira, pá, e belezinha. Primeiramente você está com fé que a cadeira vai te sustentar, a fé é científica. E depois você está consciente que o cara está amolando lá a coisa, pá, e não vai cortar seu pescoço, fé é científica. Estão percebendo? Estão percebendo que sem uma ciência, com consciência, você praticamente não existe? Mas tudo bem, vamos encerrar por aqui. Como é que está seu processo científico, querido? Outra coisa, preste atenção. Se você está orando há muito tempo, se você está buscando solução pela fé em alguma coisa na sua vida que não está conseguindo,
é preciso perceber se a causa desse problema ele está na horizontalidade na construção da sua própria história. Se tiver, procure ajuda. Não é ajuda de milagre, de milagreiros, por favor. É ajuda de reestruturação pessoal. Autoconhecimento é um relacionamento pessoal. Autoconhecimento é você fazer uma viagem interior sem ser influenciado por ninguém e tomar as suas próprias decisões. Agora, quando você sabe que alguém lhe deu a última palavra mesmo na ciência, alimente a sua fé, tá? A verdadeira fé, ela remove montanhas. Mas não essas montanhas como a religião diz, hein? Lembre-se disso. Porque, na verdade, a fé religiosa traduz simplesmente um aspecto que quer ver? A fé religiosa, se você der para Deus, Deus vai lhe dar o dobro. Isso é fé religiosa. Barganha. A verdadeira fé diz assim: eu vou dar alguma coisa para Deus, ainda que Ele não me dê nada. Essa é a verdadeira fé. Olha que coisa maravilhosa, né? A verdadeira fé, querida, é quando você começa a ter uma perspectiva de que eu tenho a minha vida no aspecto existencial, que construo a minha história, que estudo, que desenvolvo meu conhecimento, que enfrenta as problematizações, que o mundo cada dia está sendo construído pelas minhas interferências, pelas minhas ações e reações, este mundo que nós estamos vendo aí. Esta consciência é uma ciência com consciência e uma fé genuína. Agora, por favor, quando você vê alguém dizer que a sua verdadeira felicidade está pós-túmulo, oh meu Deus, pelo amor de Deus, filho, pelo amor de Deus, saia dessa barganha. Se eu sou feliz após a morte, por que eu vou viver? Será que eu vou chegar na eternidade com todas as experiências traumáticas do mundo? Entra no meu paraíso infeliz do mundo para ser feliz aqui? Não. Quando você é um homem de ciência com consciência e fé genuína, você constrói sua felicidade nos momentos em que você está na existência. Tá ok? Lembre-se disso. Porque a morte não pode nos dar o que a vida não produziu em nós. Você já imaginou? Se vive um inferno na terra e depois vai para um céu? Isso não existe. Lembre-se disso, gente. Agora, sabe por quê as pessoas falam isso? As pessoas falam isso pela manipulação da religiosidade, porque faz você ser um ser comprimido, alimentar a religiosidade doentia, a não lutar pelos seus direitos, a não reconstruir sua história, a espiritualizar tudo, a deixar sua vida na mão do outro pensando por você, deixar o outro interpretar a sua vida de fé conforme a visão dele e não seu processo lustro